Olá pessoal, Cláudio Hanaoka e hoje sejam bem-vindos ao HanaCast e hoje com convidadas mais do que especiais. Eu estou aqui com a Rafaela Favarin, consultora de negócios em compras da BASF, governança, embaixadora da sustentabilidade e diversidade com fornecedores. Também na mesa, Verônica Vassalo, gerente de diversidade e inclusão no Pacto Global da ONU, docente, consultora sênior, assistente social, muita história para contar, você vai saber já já. Flávia Benatti, coordenadora de estratégia, processos e operações, também faz parte do Comitê de Sustentabilidade da Evonik. Sejam bem-vindas e já vamos começar correndo aqui, já vem para a Verônica Vassalo. Verônica, curiosidade, como é que essa história, como é que você foi parar no Pacto Global da ONU? Conta pra gente essa história. Olá, tudo bem com todos, todas e todes? Olha, a história é longa, viu? Porque já são muitos anos de caminhada, mas acho que sempre falar que eu sou assistente social, né? Eu sempre trabalhei com questões sociais e com direitos humanos, porque a minha casa era um centro comunitário, né? Eu sou uma mulher periférica e minha mãe cedia parte da minha casa para fazer oficina de costura para mulheres, por exemplo. E aí quando eu entrei no serviço social, por que eu estou aqui, né? Então eu sabia que tinha essa vivência na minha família que me trazia para esse lugar e aí a trajetória foi indo para esse lugar. Eu sempre trabalhei em empresas, né? Trazendo essa responsabilidade, né, sobre os direitos humanos dentro das empresas, trazendo essa discussão de questão racial. Então trabalhei em várias empresas, estava falando aqui para a Rafa que eu trabalhei na Petrobras, trabalhei na Eco Rodovias, trabalhei em grandes empresas, Microsoft, já trabalhei na Google, fiz uma trajetória longa até chegar no Pacto Global da ONU Rede Brasil. E acho que por circular em muitas empresas, o Pacto Global, né, tem essa missão de centralizar as ações de diversidade, equidade, inclusão e de direitos humanos e sustentabilidade nas empresas. Então, como eu já circulei muito, acabei chegando lá, mas foi uma caminhada longa, não foi simples chegar ali no Pacto Global, não. Eu sempre tinha uma visão de que vou trabalhar na ONU, né? Porque a ONU é um lugar que as pessoas miram, né? Olha a ONU. E aí, quando eu recebi o convite, aconteceu de várias formas, assim, recebi várias pessoas me mandaram a vaga, umas 10 pessoas no mínimo me mandaram a vaga. Eu falei, não vou me cadastrar, não, muito distante para mim, né? E aí um amigo que trabalhei com ele com pessoas em situação de refúgio, ele falou assim, se você não se inscrever na vaga, eu te escrevo. E eu me inscrevi e estou aqui. Gostei desse amigo. Se você não se inscrever, eu vou te inscrever, porque essa vaga é a sua cara. E aí faz quase um ano que eu estou lá na gerência, e eu entro, né, porque não tinha uma gerência de diversidade, equidade e inclusão, e eu entro assumindo essa área e construindo a área de diversidade, equidade e inclusão. E você, Rafa, conta um pouquinho da sua trajetória, como é que você foi cair na parte de sustentabilidade, na parte de diversidade com fornecedores dentro da BASF, assim, como é que foi a sua experiência? Olha, eu diria que eu caí de paraquedas. Bom, eu entrei na BASF em 2009, já faz bons anos aí, eu era estagiária ainda, foi a primeira e única empresa que eu trabalhei até hoje. E eu fiz administração com ênfase em finanças, né, na época. Prestei para a BASF para finanças, trabalhei com finanças uns bons anos. E aí, as áreas que eu trabalhava, elas foram mudando muito dentro da BASF, porque algumas coisas foram virando globais, iam embora do Brasil, iam para outras unidades. E aí eu falei, não, preciso mudar de área, comecei a prestar e apareceu uma oportunidade em compras, né? Ter essa oportunidade, eu gostei do escopo da vaga, entrei também para olhar reporting, parte de finanças. E aí dentro da área de compras eu falei, cara, eu não gosto de finanças. Foi quando eu descobri, eu falei, não gosto. E muito doido, né? Eu me formei, né? Porque eu gostava, eu falei, não, eu não gosto de finanças. E aí começou a brilhar o olho para as coisas que eu via, porque é uma área que tem muita conexão, então a gente estava o tempo todo conversando com pessoas para projetos, como que a gente pode ser mais sustentável, né? Como que a gente pode ter projetos de impacto social, e era aquilo que eu gostava. Então, na época, eu tive um chefe, né? Conversei com ele e falei, nossa, eu estou gostando disso, eu queria direcionar minha carreira para isso. E ele super ajudou, me deu um super suporte. E aí eu entrei na sustentabilidade, entrei com a parte de diversidade e inclusão para fornecedores e fui gostando cada vez mais. E comecei a trabalhar com os projetos. Mas foi assim, de paraquedas, não foi algo que eu me preparei, eu estudei para tal, mas trabalhando mesmo que eu conheci, fui pegando experiência, falei, nossa, eu gosto, porque se conecta com os meus valores pessoais, né? Principalmente porque até na minha família,
Eu tenho um irmão que faz parte do grupo de LGBT, então eu vi o que ele sofria, eu vi coisas que ele passou, então ali aquilo me instigava cada vez mais. Como é que eu posso fazer para ajudar as pessoas? Como é que eu posso fazer para aquela pessoa se sentir melhor? Então se conectou com um valor de vida, né? Não era só ali um trabalho. E aí as coisas foram fluindo, então foi muito legal. Legal, pô. Flavinha, a Flávia, nossa, você eu considero como um anjo na minha vida. Não é porque você está aqui não, porque a questão a sustentabilidade começou, essa questão de propósito e de oportunidade com o convite da Flávia para eu conhecer o que era o Together for Sustainability. Aí também deixar essa brecha para você explicar um pouquinho o que é o TFS, né? E como é que é, e você dá uma pincelada, como é que você foi cair nessa área? Então, eu estou na área de compras há mais de 30 anos. Né? Eu estou na Evonik há mais de 30 anos. Na Evonik, como eu te falei, é o meu segundo emprego. Eu trabalhei na Bradesco dentro da Evonik, num posto bancário, aí eu falo que eu só tenho um. Então eu conto o banco também como o total de anos que eu tenho dentro da Evonik. E eu sempre trabalhei em compras, desde o começo. Desde quando eu entrei na Evonik, eu entrei no departamento de compras. E são muitos anos, mas todos esses anos o meu trabalho sempre foi muito dinâmico. Eu sempre trabalhei com projetos, né? Então sempre trabalhei com implantação de fábrica, com implantação de sistemas. Então sempre foi, eu nunca tive uma rotina na minha área. Foi sempre um desenvolvimento. E o último agora foi a parte de coordenação da área de compras, onde está a parte de sustentabilidade, o Together for Sustainability. O Together for Sustainability ele é de procurement. Então, é a parte de sustentabilidade de toda a cadeia de fornecimento, onde estão os nossos fornecedores. Né? Então, é do começo até o fim. E o engraçado é que, assim, sustentabilidade para mim era um tema de que, né, vamos fazer reciclagem de lixo, né, vamos colocar o papel no lugar certo, o plástico no lugar certo. Mas eu gostei tanto dessa parte do Together for Sustainability, ele me trouxe tanta riqueza que eu trouxe isso para dentro da minha casa. A minha casa hoje ela toda, eu tenho luz natural, né, energia solar, eu tenho captação de água de chuva, eu tenho uma cisterna de 10 mil litros de água em casa que faz toda a captação do telhado, meu telhado é todo desenhado para isso. Então, desde o começo do projeto da casa, a gente se voltou para isso. E toda vez que eu tenho uma pesquisa dentro da Evonik que fala, o que é sustentabilidade para você? Eu trago todos esses exemplos na minha casa para isso, né? Para assim, então, sustentável é a gente cuidar da gente e do mundo onde a gente vive. Né? E praticar, não só no papel, não só no trabalho, né? Você acaba abraçando essa causa também, né? E ela acaba abraçando a gente, né? É uma coisa tão enriquecedora, é uma coisa que você olha assim e fala assim, nossa, eu preciso fazer isso para eu ter um amanhã. Né? A gente estava até falando, né, Rafa? Se a gente não fizer isso, a gente não vai ter. Os nossos filhos não vão ter o mundo para viver. Exatamente. A gente veio no carro conversando e a gente falou: sustentabilidade é ter um amanhã, é ter um futuro. Não é mais uma questão de precisamos ser sustentáveis pelos clientes, precisamos ser sustentáveis para ser mais sustentável em termos financeiros. Não, precisamos ser sustentáveis para ter uma vida amanhã. Ter o seu produto diferencial. Não é sobre competitividade, é justamente sobre o planeta, como a gente faz para ter um mundo melhor, para ter um amanhã, para que as gerações que venham, nossos filhos, tenham a possibilidade de ter o mínimo de qualidade de vida do que a gente também teve. Né? Então, é reconstruir o que ao longo de muitos anos foram sendo destruídos. E fazer a natureza parar de castigar a gente um pouco, né? E a gente castigar a natureza também. Então, a gente está recebendo de volta tudo o que a gente está deu, né? depositando. No pacto a gente fala que nosso slogan é construir um futuro possível sem deixar ninguém para trás. Né? E aí pensando nas pessoas, né? Por que a gente quer um planeta? Para que as pessoas possam habitar nesse planeta e que todas as pessoas tenham esse direito, né? As futuras gerações, né? Então é um desafio grande. Eu sempre fico pensando, eu estava agora num evento e a gente estava falando das ODS, né? Das 17 ODS. E a gente já, né, tem as ODS desde 2015. Faltam 5 anos para 2030. Estou contando que a gente já está no final de 2024. Né? Então, o que a gente está fazendo, o que a gente já fez para chegar em 2030, né, de fato, com uma agenda de direitos humanos, sustentabilidade, que um planeta existente. Né? A gente está vivendo, de fato, hoje, uma crise climática, né? Uma crise não, uma catástrofe já. Né? Acho que essa mudança, eu estava
Na rodovia estava 28 graus, né? Eu acordei com 16 e chegamos a 28, então a gente tem esses paralelos, né? Esses dias eu estava numa aula com o professor Carlos Nobre, que é referência também nos temas de clima, e ele falando sobre a estimativa de vida de uma pessoa nas grandes cidades, principalmente pensando em São Paulo, Rio de Janeiro, ele fala, olha, uma pessoa que se desloca da periferia para o trabalho numa região central tem uma diminuição de 4 anos da expectativa de vida. 4 anos a menos. E aí a gente está dizendo quem são essas pessoas? Pessoas 60 a mais, mulheres e pessoas periféricas e pobres, né? Então, as ODSs, acho que a gente precisa olhar para as ODSs de uma forma interseccional mesmo, né? Assim, não dá para falar de erradicação da pobreza sem falar de gênero e raça, não dá para falar de saneamento básico sem pensar em quem são as pessoas que são mais prejudicadas, principalmente nas relações de trabalho também, né? Então, eu fico pensando sempre, para quem que a gente está construindo esse futuro, né? Quem é que vai estar ali? Só que eu queria perguntar também, teve um evento que a gente se encontrou, você comentou uma coisa que me chamou a atenção. Que você foi num evento e tinha alguém de uma área periférica ou precisava de mais auxílio, assim, e falou, olha, se não vier uma ajuda da iniciativa privada, as pessoas vão cobrar isso de outras maneiras. Então precisa ter esse estímulo da iniciativa para dar esse primeiro passo também, não ser tão reativo, né? Você pode fazer um gancho nisso, você lembra? Sim. Aí você vai explicar melhor do que eu, mas eu lembro, acho que foi no Rio Innovation Week, eu estava no Rio Innovation Week e teve uma fala do G20 favelas. E aí eu lembro que a liderança falou assim, olha, não adianta vocês subirem os muros de vocês, porque as desigualdades sociais trazem violências. E é isso, vai bater na porta de vocês. Vai bater. Então, quando a gente fala dessas questões, a ODS, né, as ODS, as 17 ODS, que agora tem uma discussão de 18, né, que o Ministério da Igualdade Racial está puxando, ela não é uma responsabilidade só das empresas, ou só da ONU, ou só do Pacto Global, de todas as pessoas. De todas, das empresas, das academias, né? A gente, enquanto pessoa física, quando você fala assim, olha, eu estou mudando todo o sistema da minha casa, né? Porque de grão em grão a galinha enche o papo de fato, literalmente. Então, é muito trazendo qual o papel das empresas nesse lugar, né? E aí se a gente pensa no conceito de responsabilidade social, por exemplo, do Instituto Ethos, ele diz que a empresa tem que, além de ter o pilar econômico, o pilar do meio ambiente e o pilar social também, né? Eles caminham em conjunto. Então, qual a responsabilidade? Porque a gente está falando de pessoas, e pessoas que estão nas empresas trabalhando, pessoas trabalhadoras, pessoas que também estão se relacionando na cadeia de suprimentos, são pessoas, a gente está falando de pessoas também, né? A gente está criando um ambiente saudável para que essas pessoas possam existir, né? E aí a gente está vivenciando, acho que de fato, uma crise, né? Como as pessoas estão nesse deslocamento. Sabe o que eu acho que vem estar em crise? As empresas. Eu costumo falar que as empresas estão no divã. Porque, porque a gente fala tanto assim de saúde mental, mas quantas pessoas entram sãs em determinadas empresas e saem doentes? Hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental, o Dia Mundial da Saúde Mental. Não, estamos no dia certo. No dia certo, Dia Mundial da Saúde Mental. Você estava comentando disso, que tem uma conexão entre aquilo, os seus valores pessoais e uma oportunidade dentro da empresa. Mas como é que você enxerga essa questão? Porque é uma mudança cultural dentro da organização também, está aberta, isso é diversidade de ideias. Uma mudança cultural. E a gente falou disso também, né, Flávio? O quanto a gente precisa discutir esses assuntos, levar para as pessoas, porque quando a gente vai falar da crise das empresas, eu olho muito como nós somos uma geração em que está precisando começar a olhar para isso, né? Então a gente está olhando para isso. Tem alguns assuntos que eu acho que a gente já está atrasado, né? Porque a gente está num momento que eu acho que eu não aceito mais você falar com uma pessoa, por exemplo, ela sofreu um preconceito, ela sofreu uma discriminação. Gente, o século que a gente está, isso aí já não poderia existir mais. Mas a gente está começando a falar sobre tudo isso, sobre sustentabilidade, como que a gente vai proteger o planeta, mudanças climáticas, etc. Mas daqui a pouco, nossos filhos, os filhos deles, eu fico olhando, como vai ser? E aí, para mim, eu acho, né, e aí vocês me falam, eu não sei nem se a ONU, se o Pacto já olha para isso, mas a gente estuda nas escolas matemática, química, sei lá o que, coisas que às vezes a gente nem usa mais e que a gente vai aprender efetivamente não é na escola, é no trabalho, né, fazendo, e a gente não olha para o principal, sustentabilidade, a questão emocional. As pessoas não aprendem a se autoconhecer, elas não aprendem. Então tinha que começar a estar na escola,
O que é sustentabilidade? Como é que eu em casa, que nem você falou, né, eu tenho a questão solar, como é que eu em casa construo uma casa mais sustentável? Como é que meu filho não discrimina alguém porque ele sabe o que é inteligência emocional, ele sabe o que é não ter preconceito? Então a escola tinha que ser o básico ensinar isso, a família, óbvio, e a escola. Então a gente está participando dessa mudança, eu vejo como empresa, é por isso que eu vejo que as empresas estão em crises, porque elas se deparam com: eu preciso fazer uma mudança cultural, eu quero fazer uma mudança cultural, mas por outro lado, eu preciso olhar para o lado econômico, porque se eu não olho para o lado econômico, eu quebro, porque eu tenho a competitividade. Então fica essa luta interna do que é mais importante, o lado econômico ou olhar para todo o restante e como que eu junto os dois. Eu acho que Esse é o desafio. tem que trabalhar esse choque de gerações, né? Porque você tem muita gente saindo e entrando numa gente nova. Só que você ainda tem um pessoal que está no meio, né? Que não é nem novo e nem está para sair. E que ele acaba se perdendo. Eu me sinto assim, né? Às vezes me perdendo porque eu vejo os estagiários que trabalham com a gente hoje que têm menos de 20 anos de idade. É uma cabeça totalmente diferente da minha em relação ao trabalho. Eles são muito mais leves em relação ao trabalho, né? Eu já sou uma pessoa mais exigente comigo mesmo, né, na parte de trabalho. E eles são mais... Os estudos das gerações falam sobre isso, né? Qual a relação das gerações com, de fato, os comportamentos, inclusive no mercado de trabalho. Mas eu fico pensando que é um movimento que foi crescendo e que não tem mais como voltar atrás. Até pensando no que vocês falaram, a crise das empresas, né? As pessoas falam muito para mim assim: Verônica, é tendência essa discussão, daqui a pouco vai passar. Eu falo: não é tendência, é pendência histórica. Nossa, total. Porque você tem não pessoas que não estão abertas a Não mudança, estão, mas né? assim, ou vai. Como diz minha mãe, ou vai pelo amor ou vai pela dor. Isso. E aí a dor é o impacto financeiro, né? Diversidade, equidade, inclusão, sustentabilidade, porque para mim sustentabilidade, ESG, diversidade estão dentro do guarda-chuva de direitos humanos. Então a gente está falando de um caminho que não tem volta, é demanda social, as pessoas sempre existiram e sempre demandaram sua existência, por isso que a gente está falando sobre tantas coisas hoje. É demanda legal porque a gente está falando de cumprimento de lei, o básico de uma empresa é cumprir a lei, feijão com arroz, básico. E a demanda de negócio hoje, se as empresas de fato não se adequarem a isso, vai perder mercado, né? Tem uma série de coisas, as pessoas estão muito mais críticas a isso. Então é uma tendência, eu não acho que é um caminho que volte atrás. E eu entendo que a educação é importante, tanto que tem o ODS, que é o ODS 5, que fala sobre educação de qualidade. Né? Então a gente tem uma agência da ONU, que é a Unicef, que trabalha com a juventude. Hoje no Pacto a gente tem um programa, um movimento novo, é o mais recente, o mais caçulinha da área de direitos humanos do trabalho, que é o Educa 2030, pensando na questão de juventude. Claro que relacionando ao trabalho, mas a gente precisa olhar, por exemplo, a gente tem um projeto hoje falando de masculinidades com o Instituto Papo de Homem, um projeto chamado Meninos. Caramba, é a primeira vez que eu estou ouvindo isso. Masculinidade. Por Como quê? é isso? Como que a gente vai trabalhar, por exemplo, a DS5 não, a DS4, né? O DS5 que é a igualdade de gênero. Como que a gente vai trabalhar a igualdade de gênero sem trazer os homens para essa discussão? E aí a gente tem essa parceria e a gente está começando a discutir nas empresas o papel dos homens, de fato, para a gente conseguir trazer a igualdade de gênero dentro das empresas. E esse projeto chama Projeto Meninos, Construindo Homens para o Futuro, que tem esse olhar para a juventude, para os meninos. Como que a gente quer educar esses meninos para que eles se transformem em homens que a gente quer para esse mundo sustentável no futuro, né? Então, é um projeto super bacana e tem muitos projetos na área de educação. Não é uma realidade ainda, né? Acho que de todas as escolas, né? Mas acho que é uma discussão que vem começando a acontecer, principalmente trazendo a juventude para esse lugar, né? Trabalhar com a juventude também esses temas que são super importantes, porque elas vão, de fato, também pensar, elas vão estar nesse futuro, né? Então, acho que é importante. Essa parte de educação é uma coisa que me intriga muito, porque eu não tive filhos, né? Só que, assim, às vezes eu paro e fico pensando, assim, a minha geração criando essas pessoas que estão fazendo esses negócios, como assim, né? Então, será que é porque eu não fui mãe, eu penso diferente? Será que se eu tivesse um filho seria diferente? Mas às vezes eu olho assim e falo assim, como que a pessoa, ela tem idade para ser meu filho, como que ele pode pensar assim se a mãe dele tem a minha idade? Né? Então, eu acho que deveria ter a educação dos pais também, né? Trazer os pais para dentro, principalmente as mães. Né? Mas hoje não tem essa questão de, o que vocês acham? Hoje a pessoa tem um filho, a mãe precisa trabalhar, o pai precisa trabalhar. Dá um celular na mão dele. Fica na escola. Vai para a escola ter essa responsabilidade de educar.
E aí tem um conflito de interesse. Muitas vezes, na minha época, o aluno ia mal, era expulso. Escola estadual era, mas ia expulso. Mas são duas coisas diferentes, né? Acho que a escolarização e a educação são coisas diferentes. Escolarização. Porque a gente joga também, e aí pensa, né? Se a gente está falando também de cenário de pessoas periféricas que tem que deixar seus filhos na pandemia, estava falando desse dado hoje de manhã. Na pandemia, muitas mulheres foram demitidas do mercado de trabalho, inclusive muito mais do que outros grupos, porque não tinham com quem, as escolas fecharam, as creches fecharam, não tinham com quem deixar seus filhos. Às vezes, quem é autônoma, trabalha por conta, tinha que deixar o filho, uma criança cuidando de outra criança, né? Então não dá para responsabilizar, individualizar os pais por uma questão estrutural maior. É uma questão social muito maior, né? Porque você não tem uma estrutura ali, as pessoas não têm um serviço de qualidade, uma política pública, que a gente está falando que a educação é um direito, né? Está na nossa Constituição de 88, então tem um desafio grande aí na educação e que vai chegar nas empresas também, né? Acho que esse é o lugar. A gente fala que na pandemia tem um efeito cicatriz, que ainda não chegou essa conta pra gente. Não chegou. Esses jovens, essas crianças que não conseguiram acessar a escola na época da pandemia, vão ter uma defasagem quando a gente fala de acesso ao ensino superior e de ingresso no mercado de trabalho. Essa conta não chegou pra gente ainda e vai chegar. E como que a gente trabalha isso? Porque a gente quer profissionais cada vez mais, né? O mercado é muito competitivo, mais formações, né? Mais soft e hard skills. Como que a gente vai incorporar essas pessoas no mercado de trabalho? É um desafio aí que a gente tem. Por isso que acho que não dá para as empresas olharem só para dentro, a gente precisa olhar para fora também. Como isso impacta no nosso mercado, por exemplo, né? Eu estava falando esses dias que a questão do clima que a gente está vivenciando está impactando totalmente o setor de têxtil. Qual que é a coleção de roupa que eu vou fazer? Tem mais, né? Porque calor, já frio, o que está acontecendo? Esse ano a gente não teve inverno, né? Não teve. Então, assim, isso impacta diretamente no negócio, né? Qual que é a coleção que eu vou fazer? Então, essa conta, e aí acho que volta no que eu falei antes, né, Cláudio, de que volta para as empresas. Se a gente não lida com essas questões, vai voltar para a empresa de alguma forma, né? E eu vejo que as gerações, né, a gente tem esse desafio da educação, mas por outro lado eu também vejo que as novas gerações, elas estão muito voltadas para valores, e isso está impactando as empresas, né? Porque antigamente a gente tinha trabalho, é trabalho, né? Hoje em dia a pessoa entra, o estagiário entra, o jovem, não é trabalho, trabalho. Se ele não sente uma conexão, se ele não sente propósito, aquilo, não tem propósito, não ele não fica. consegue. Não fica, Não vocês veem isso? Às vezes eu tenho essa discussão aqui, mas A gente eu tô no meu universo, né? Não fica, vai Não vai fica. É o embora. salário emocional, né? A pessoa vai ficar se ela se identifica. Primeiro, se ela se sente pertencente naquele espaço. Se de fato aquela empresa, os valores daquela empresa dialogam com os valores dela. E aí, por conta dessa crescente, dessas discussões de sustentabilidade, direitos humanos e diversidade, se também dialogam com isso, né? Então é o salário emocional, não é só o salário, né, financeiramente ali a folha de pagamento que vai segurar uma pessoa, são outras questões, né? Exatamente, e eu vejo assim, eu vejo em casa, meu irmão, como eu comentei, eu tô na base desde sempre, me conectei, eu também tenho essa questão de conexão, como eu falei, então me conectei, mas meu irmão ele já passou por várias empresas. E eu vejo que as gerações que vieram depois dele tá mais assim, não para, não gostei disso aqui, tô saindo. Não gostei disso aqui, tô saindo. Então tá difícil captar até talentos, né? Porque precisa conectar com os valores. Então isso também impacta na cultura das empresas, elas vão ter que cada vez mais seguir o fluxo, né? Pra conseguir captar as pessoas e que as pessoas queiram estar ali. Eu vi uma matéria que esse é um grande desafio para as empresas no geral. Não importa o tamanho, região, segmento. Você ter capital humano. É porque eu acho que as empresas ainda têm aquele pensamento, né, de que você está pagando o salário, a pessoa precisa do salário, ela vai ficar. Né? E hoje em dia não é mais assim, eles não pensam desse jeito. Se eles não estão satisfeitos com o ambiente de trabalho, eles vão embora. Independente do quanto que eles estejam ganhando. Eles podem estar ganhando muito bem, mas se eles não estiverem gostando do ambiente de trabalho, eles trocam. E a pandemia veio mostrar isso também, né? O quanto para as pessoas a qualidade de vida é importante. E cada vez mais todo mundo busca isso. Então, quando a gente fala de educação, aí eu lembrei inclusive do TFES, porque a gente tem o TFES Academy, e isso é muito legal, porque tá ali cursos disponíveis para fornecedores, empresas, quem quiser entrar lá, né, e assistir aqueles cursos e tá te ensinando, né? Então tá te E o maior ensinando. público eu não sei na base, mas na Elevônica, o maior público, as pessoas que mais acessam as academias são jovens. São as pessoas na faixa
abaixo dos 30 anos de idade. Quem já está há muito tempo, ou quem tem mais de 30 anos, acessa muito pouco. Mas os jovens, os estagiários, principalmente, eles querem ter conhecimento. Eles querem saber o que está acontecendo nessa parte de Conhecimento rápido, né? rápido. E os cursos são melhores, né? Você tem os cursos longos e você tem os vídeos curtinhos que você assiste rapidinho. É muito legal. E acho que a gente comentou isso também num evento que a gente teve recentemente, quando a gente fala até das PMEs, né? E muitas vezes não é que aquele empreendedor ele não quer olhar para a sustentabilidade, é que o dono daquela empresa ele faz tudo, né? Então ele olha para a sustentabilidade, ele olha para o social, ele tem que ser finanças, RH, ele tem que ser tudo. E é difícil. E muitas vezes uma empresa, quando ela é muito pequena ou quando ela está ao redor de uma comunidade, como você falou, que muitas vezes é defasada, o conhecimento não chega da mesma forma que chega pra gente. Então, o legal de disponibilizar esses conteúdos, né, e de ter outras iniciativas que façam isso é que para que esse conhecimento vai chegando nas pessoas de maneira mais simples, né, que seja de fácil entendimento, então a gente tem que adaptar a linguagem ao público que vai receber aquilo. E aí chegar isso para as pessoas começarem a se conscientizar. Então eu diria que conscientização nesse momento é muito importante para que os pequenos empreendedores, empresas que não receberam isso, comecem a receber e se engajar também no tema, né? O Cláudio teve que mudar, né? A cultura com a... E aí, cultura, isso tem pouco. Cultura de empresa, cultura de organização, demora em média 7 anos para você mudar. Em média. Então, e você tem que fazer isso diariamente. Então, se trabalha com várias gerações, valores distintos. Eu sou de uma época que assédio moral era normal. Eu trabalhava no mercado financeiro e era pancadaria. Como diria, era o pau torava. E aí era uma questão assim de humilhação, e era a cultura normal. Hoje já não encaixa totalmente, é crime. Então, se você trabalhar isso, você tem que acompanhar. Até a forma da diversidade, a gente tem outros públicos que na minha época tinha, era L... Eu sou da época ainda era GLS. GLS, Lembra? exatamente. Primeira, GLS. Era GLS. Era GLS, mudou muito. Então, a gente também tem que ter essa atenção de não ficar numa ilha isolada e de falar, não, aquela síndrome de Gabriela, não sei assim. Mas não seria mais fácil se cada um viver essa vida do jeito que é, gente? Cada um sabe o que é melhor para si. Respeito, né? É o respeito, é isso mesmo. O respeito é a chave, porque se você respeita o outro, a diferença não vai incomodar. Não. Uma diferença de opinião, uma diferença... A gente falou disso no início, né? Não é só diferença racial, ou só diferença... Mas tudo, de um pensamento, de uma opinião, de uma experiência que a pessoa teve diferente. Se você respeita, você não vai se opor contra aquilo. Mas esse é o nosso maior desafio, né? De fato, de ter esse respeito. Porque as pessoas são diferentes, né? Ninguém é igual a ninguém. Eu aprendi isso em casa. Minha mãe falou assim, os dedos das mãos são irmãos, não são iguais. Ninguém é igual a ninguém. Ela falou, você não é igual. Você tem irmãos? Tenho duas irmãs. Duas irmãs. E aí eu sou do meio. E ela falava isso, porque a gente falava, mas fulano, Beltrano. Não, os dedos da mão são irmãos, não são iguais. Eu falei, eu aprendi diversidade em casa com a minha mãe. Sabedoria popular. E aí, ninguém é igual a ninguém. A questão é que nessa conta, e eu falo sempre isso, porque é muito comum a gente falar muito assim, o pessoal da diversidade, vamos trazer mais diversidade. E a gente não se coloca nessa conta. A diversidade é ali, eu sou diverso também. A questão é que nessa conta a gente coloca a desigualdade social. Quais são os marcadores identitários que são positivados ou negativados socialmente falando? Então, se você é uma pessoa negra, se você é mulher, se você é LGBTQIA+, se você é uma pessoa 60+, a gente vai colocando estereótipos e enviesando, né, com a leitura que a gente tem desses perfis e que são pessoas que têm mais dificuldades, né, em estar dentro dos espaços. E aí é muito simples saber, né, porque a gente só faz o teste do pescoço. Vocês conhecem o teste do pescoço? Não. Isso é fácil, nunca mais vocês vão esquecer. Teste do pescoço. Toda vez que vocês entrarem numa empresa, num lugar, olha para um lado e olha para o outro. Olha quantas pessoas negras tem, quantas mulheres tem, quantas pessoas trans tem, mas olha com qualidade. Em que cargos essas pessoas estão? Quando você vai no festival, né, tá tendo Detal, Rock in Rio, essas pessoas estão te servindo ou estão se divertindo? Tem um marcador identitário que está muito posto, né? A gente tem essa discussão que somos todos iguais, podemos circular, mas a gente não pode circular. Tem marcadores identitários, tem lugares que você vai ver pessoas negras. Uma vez eu vi um cara japonês em situação de rua, levei um susto. Eu levei um susto.
porque os meus olhos estavam acostumados a verem corpos pretos naqueles espaços. E quando a gente entra numa empresa, muitas vezes eu faço o tempo todo o teste do pescoço em restaurante, nos shows, nos eventos, e aí eu sempre vejo pessoas negras em posição de trabalhos operacionais. E trabalho é trabalho. Mas a questão é por que a gente só vê essas pessoas nesse lugar? Será que elas têm oportunidade de escolha, de ascender e estar em outros lugares? Ou quando também eu entro em algum lugar, mesmo sendo gerente de diversidade hoje do Pacto Global, as pessoas falarem, você é gerente? Ou eu entrar numa sala de aula que eu sou professora universitária, as pessoas, cadê a professora? Não, sou eu a professora. Porque os olhos dessas pessoas também não estão acostumados a ver corpos pretos em alguns determinados espaços. Imagine pessoas trans, pessoas com deficiência, né, e outros grupos identitários aí que a gente pode colocar. Então, acho que a gente tem um desafio muito grande quando a gente fala de respeito, porque o respeito passa também pelo nosso imaginário. Eu acredito muito naquela máxima do Freud, que ele fala pensar, sentir e agir. A gente é bombardeado de informações o tempo todo, informações que são racistas, capacitistas, LGBTfóbicas. Por isso que eu falo que a gente precisa se alimentar de novas informações, de novas fontes, para que a gente possa descolonizar os nossos saberes, para a gente descolonizar o nosso sentir e descolonizar o nosso fazer. Quando a gente se relacionar com as pessoas a partir de outras perspectivas. E não é da noite para o dia, de fato, é uma questão de cultura, né? E cultura não se muda. A gente não aprendeu a ser racista da noite para o dia, foram mais de 500 anos. E eu queria tocar nesse assunto, da gente sair um pouco e participar de outros círculos de conversa. Porque muitas vezes você tem um amigo de infância, você fica indo na casa dele, vai na sua casa, e aí a gente começa a participar também com pessoas de outros segmentos, outros profissionais, outros pontos de vista, outras idades diferentes. E eu queria tocar nesse assunto que no seu Instagram eu vi que você recepciona pessoas na sua casa, é um grupo de mulheres. Conta um pouquinho como é que é isso. Eu participo também, né, de abrir a mente. De abrir a mente. Eu participo de muitos grupos e eu tento conviver. E olha que minhas sobrinhas falam assim, tia, você só anda com pessoas pretas. A tia precisa melhorar, tá bom, é minha zona de conforto. Porque a gente quer ficar quentinho na zona de conforto. Mas eu tenho vários grupos de mulheres pretas, né? Eu participo de uma confraria de vinho só de pessoas pretas, não só mulheres, mas homens também, democratizando a questão do vinho. O vinho, inclusive, surge em Kemet, né? Que é o nome do Antigo Egito, né? Terra Preta significa, né? A gente tem um nome hoje que é extremamente colonizado. Eu tenho um grupo chamado Aquilombe, que é um grupo de mulheres pretas que foi criado pela Benilda Brito, pela Cida Bento, que é uma referência nas questões sociais. São mulheres executivas que estão em diversas empresas e pensando em estratégias de autocuidado, né, e também de estratégias aí para lidar com os temas de diversidade. Então, mas eu faço muito esse exercício de consumir outras coisas, mesmo que eu não concorde. Eu li o Ali Camel dizendo não somos racistas. Então, assim, eu falei, vamos ler. Se nós não somos racistas, vamos ler. Então, assim, eu sempre faço escolhas, a gente faz escolhas políticas o tempo todo. Então, quando a gente acorda, qual a roupa que eu vou usar, qual o transporte, onde eu vou consumir, quem que eu vou seguir nas redes sociais. Então, eu faço essas escolhas todos os dias. Eu tento descolonizar os meus saberes todos os dias. É um exercício importante conviver com pessoas diferentes. Essa semana a gente teve uma nova contratação no pacto na minha equipe, inclusive uma pessoa que se declara como travesti, né? Uma pessoa trans. E está sendo uma experiência incrível, porque é uma outra vivência que eu não tenho essa vivência cotidiana. Então, acho que a melhor forma é conviver. E eu venho muito pensando na discussão de diversidade, que a gente fala muito de letramento, né? Temos que letrar. A gente, para se letrar, a gente tem que letrar sim, é importante, né? A educação é sempre importante, mas a gente precisa viver, da vivência. A gente precisa conviver com pessoas diferentes para a gente ir para a fluência, sabe? A gente tem que ser fluente na diversidade, né? E aí não tem outra forma do que conviver, né? Eu falo que a melhor forma de aprender é convivendo. O que vocês acham que dá para fazer dentro do grupo? Por exemplo, a Verônica falou que participa de vários grupos. A gente trabalha numa empresa, numa indústria, e a gente estimular a criação de um grupo ou ligado ao TFS, porque tem um grupo TFS, mas muitas vezes são os que encabeçam essa iniciativa. Mas também permear mais, assim, estou dando uma sugestão, de pessoas de outras empresas que são membros do TFS, mas juntar para discutir, para bater um papo, para conversar. Acho que isso é legal. Eu sinto muita falta, assim, porque a sustentabilidade, ao mesmo tempo
que não é tão nova, ao mesmo tempo é. São temas assim, relevantes que acabam tendo a necessidade da empresa mudar. É muita informação, né? Muita informação. A gente recebe muita informação ao mesmo tempo e cada hora vai se aperfeiçoando e vai se aparecendo, você acaba sendo cobrado mais por aquilo, né? A gente estava falando que o ano que vem a gente vai ter um workshop sobre descarbonização, que ainda é um tema problemático dentro das empresas, né, tanto para os membros do TFS quanto os seus colaboradores, os fornecedores, né? Então, a gente quer fazer isso para realmente trazer os fornecedores para discutir, né? O que está sendo feito, o que você está fazendo, qual a dificuldade, o que precisa de ajuda. Como a gente pode ajudar, exatamente, porque é uma parceria, né? A gente também não tem todas as respostas. Não. Então vamos conversar junto e juntos pensar um caminho que a gente pode seguir. Esse que a gente fez agora, que a Verônica participou, que foi de última hora, a gente acabou recebendo a aprovação de última hora Foi e foi muito muito legal. Foi sobre direitos humanos e trabalho, então foi muito legal, porque a gente trouxe essa conscientização e eu fiquei até surpresa, porque eu realmente senti que os fornecedores gostaram, estavam felizes, vários vieram comentar, poxa, que legal, elogiaram a sua palestra, a gente tem que fazer mais isso. Então entra no grupo que você falou, vamos fazer mais isso, né? A gente colocar as pessoas junto e conversar e pensar o caminho que a gente pode seguir. E a gente está falando aqui, né, de TFS, talvez algumas pessoas que vão assistir não conheçam, mas pessoas, essa TFS é uma iniciativa chamada Together for Sustainability. E ela é uma iniciativa que foi fundada com algumas indústrias químicas, como a BASF, Evonik, Clariant e outras empresas que fazem parte do nosso grupo. E a ideia é justamente isso, é discutir sobre assuntos que... E quando a gente fala sustentabilidade, não é só meio ambiente, mas é olhar para o social, é olhar para a ética, é olhar para a cadeia de fornecimento, é olhar para todos esses assuntos que a gente falou aqui agora e conseguir pensar em alternativas juntos para a gente ir evoluindo e melhorando a performance da cadeia de suprimentos no geral, no nosso caso aqui das indústrias químicas, mas por que não a gente ter um grupo de discussão até com fornecedores que são avaliados e começar a pensar o que a gente pode fazer em conjunto, fazer outros eventos, comunicar. Eu acho que o principal é isso, comunicar e fazer a informação chegar aonde ainda ela não chega, né? Lugares mais vulneráveis. O óbvio precisa ser dito, né? O óbvio precisa ser dito. A gente fica muito numa bolha às vezes. E está um engajamento tão legal do TFS que nós começamos com 6 empresas, né? E hoje nós somos 50. Nós somos 50 membros. E é da tão legal que iniciativa. foi através do TFS que a Verônica está aqui, que vocês estão aqui. As conexões. Gente, então. conexões é muito importante. A gente vai criar. Você falou da bolha, eu acho muito isso. Às vezes as pessoas, elas não sabem de um assunto, não é por ignorância, não é por, porque eu não gosto disso. É a bolha, porque a gente realmente não sabe. A gente está aqui conversando, querendo ou não, a gente é uma bolha, né? A gente se conectou, a gente está mais próximo. Por que não trazer alguém de uma situação mais vulnerável, outras pessoas para trocar experiência e ir fazendo essas conexões? Porque é bolha. E até um caso prático, a gente participa de um movimento, que é o Movimento A Voz Delas, que é liderado pela Mercedes-Benz. Então a BASF está junto com esse movimento e o que é legal é que a gente começou a aprender sobre a dificuldade das caminhoneiras mulheres e o que elas enfrentam também com a equidade de gênero nas estradas. Né? Então, várias dificuldades até de infraestrutura, de não ter banheiro, de não ter como receber essa mulher, porque o mundo pensa num caminhoneiro como somente homem. E eu nunca parei para pensar nisso. Nunca parei para pensar que existem caminhoneiras mulheres, mas eu também nunca parei para pensar que não existia, entende? Era um pensamento que não vinha naturalmente. E eu falava, poxa, eu comecei a olhar para aquilo e falei, que legal, e aí você vê a dificuldade. Então, assim, não é que a gente não queria olhar para isso, simplesmente que a gente não tinha se deparado ainda com essa realidade. Aí, quando veio o movimento e a gente começou a conversar, a gente falou, que interessante de ver as dificuldades que elas passam, como que a gente pode ajudar, ou até dos caminhoneiros, questão de câncer de pele, coisas que a gente não pensa no dia a dia, porque a gente está preocupado, gente, é tanta coisa, é mídia social, é Instagram, é LinkedIn, é todas as informações, é o seu trabalho, é tentar ter uma vida saudável, uma mente... E a inteligência artificial, ela acaba trazendo para o teu feed só aquilo que está ali no teu Que tá na Os sua algoritmos, bolha, né? o Os algoritmo, algoritmos. Tem um lema que é das pessoas com deficiência, que fala nada sobre nós sem nós. Que eu adoro e dá para usar em todos os grupos, entende? Então, se você quer fazer um projeto, se você quer fazer uma ação relacionada àquele grupo, tem que perguntar para eles, né? Lá no começo da carreira, muitos anos atrás, eu trabalhei com urbanização de favelas. E eu nunca me esqueço foi uma cena que me ensinou para a vida.
os engenheiros arquitetos falaram, vamos fazer uma escadaria que linda. Eu falei, nossa, vamos, vai dar ruim, vamos falar da comunidade. Já ouviu, vai dar ruim. Não, vamos fazer, eles vão amar, vai ser colorida, vai ser uma escadaria, vai ter flores. Eu falei, vai dar ruim, tá bom, fizeram. Quando a gente voltou no outro dia, a escadaria estava toda quebrada. Por quê? Naquela viela tinham pessoas que tinham moto e cadeirantes. A gente nunca pode pensar em nada sem envolver as pessoas que estão diretamente, né, atingidas por aquele projeto, que conhecem a realidade. Tem vários lá. Exatamente, então falta muito, né? Há um tempo atrás eu estava numa consultoria chamada Tree Diversidade e a gente fez uma pesquisa sobre diversidade. Não tem diversidade na diversidade. Não tem, né? E na pesquisa agora com a Cida Bento também apareceu a mesma coisa. A gente precisa, de fato, ter pessoas diversas em todas as esferas, né? Para que a gente consiga, de fato, ter diversos olhares em vários lugares de produção, né? A gente já viu várias coisas que foram televisionadas ou que viraram notícias que não aconteceria se tivesse uma pessoa diversa, por exemplo, dentro da equipe, né? Então, eu lembro que teve uma época que teve uma questão de airbag de carros e que começaram a perceber que estavam acontecendo muitos acidentes com mulheres, porque os testes foram feitos em corpos masculinos. Então, são coisas que a gente não presta atenção, que é isso mesmo, e por isso que é importante a diversidade em todas as esferas, né? E é um exercício que a gente precisa fazer, e aí fazendo o teste do pescoço mesmo. As pesquisas também trazem isso. Mas quem está faltando ali? Quem que a gente precisa trazer, né? E eu vejo muito legal essa iniciativa que vocês estão, porque eu vejo que cadeia de suprimentos é um caminho importante também, né? Porque a gente está falando de geração de riqueza. A ODS 10 fala de redução de desigualdades, por exemplo. Então, eu estou estimulando também fornecedores diversos, e aí a gente tem que olhar também como que eu faço isso. Eu estava conversando isso com a Ju, que trabalha comigo agora, que a gente falou, olha, a gente teve um problema essa semana de fornecedor, eu não consegui contratar porque ele não tinha uma inscrição municipal. Coisa básica. Eu falei, não vai. E aí a gente falou, a gente precisa formar essas pessoas para que elas consigam saber quais são os documentos básicos para um processo de licitação, processo para ser contratado por alguma empresa. Né? Então, e aí os temas de diversidade, sustentabilidade mais ainda, porque é isso, as pessoas estão ali se virando para comprar o almoço, para comprar o jantar. Uma pessoa sendo empreendedora, lembrar que a gente está falando do empreendedorismo por necessidade, né? Hoje já virou uma realidade, mas era por necessidade. Eu fui expulso do mercado de trabalho, eu vou ter que empreender. Mas eu tenho essa visão que muitos empreendedores, não todos, mas a maioria não empreende por opção. É por falta de opção. É por falta de opção. E acabar descobrindo o mundo. A vida leva, descobrindo o mundo, né? Melhor do que o que ele tinha antes, né? Acho que é esse. A Adriana tem uma parceira nossa, que é a Adriana da Preta Hub, da Feira Preta, que ela está fazendo agora uma pesquisa de América Latina sobre empreendedorismo e olhando para gênero. Mulheres são maioria no empreendedorismo. E a gente falou bastante de gerações. Mulheres são maioria no empreendedorismo. Mulheres. E a gente está falando de gerações, né? Também tem um olhar para a população 60+. Que existe várias, né? A gente tem vários estudos de longevidade dizendo que a gente está envelhecendo mais. Isso significa que a gente vai ficar mais tempo no mercado de trabalho. Só que o mercado de trabalho está expulsando essas pessoas. E aí, por falta de alternativa, eu vou para onde? Para o empreendedorismo. E aí vira o empreendedorismo que a gente fala por necessidade, mas que é uma realidade. Acho que o empreendedorismo tem muitas possibilidades. Hoje é um mercado que está posto. E como que a gente consegue trazer esse mercado também para dialogar com os nossos fornecedores ali toda a nossa cadeia de suprimento? E é um exercício que a gente precisa fazer. Aqui é uma empresa familiar. Eu tive a oportunidade de trabalhar com meu pai. Eu vi o auge dele, auge produtivo, estratégico, sabedoria, com 75 anos de idade. Então tem muita lenha para queimar. E eu ia perguntar para vocês, mulheres, o que é ser mulher hoje? O que é ser mulher em 2024? Os desafios. Eu vejo que muitas mulheres hoje lideram suas residências com ganhos financeiros. É uma luta, né? É uma luta difícil, todo pergunta dia. Eu diria que é inteligência emocional, saúde emocional. E aí tem as interseccionalidades, né? Então, eu sou uma mulher negra, tem muitos desafios, né? Ser mulher hoje, quando a gente olha os dados de feminicídio, dados de assédio, né? Não é só você, e aí a gente lá no Pacto, a gente tem o movimento Elas Lideram, que tem metas para que as empresas tenham 50% de mulheres em posição de alta liderança. Qual é o nosso desafio agora? Não é só colocar elas em posição de liderança, é deixar com que elas tenham qualidade nessa permanência. E que elas tenham possibilidade de ascender.
é o maior desafio, né? Não é só colocar para dentro, é como que a gente constrói essa cultura para que seja um ambiente seguro para essas mulheres, né? Porque o assédio está ali, o machismo está ali e tantas outras questões. E eu sempre me questiono o que é normal. Porque o normal partiu do ponto de vista, né? Já diz o Leonardo Boff. Toda vez que eu vou comprar shampoo, eu olho lá, shampoo para cabelos normais. Eu falo, meu cabelo é normal ou anormal? Quem definiu qual é o cabelo normal? O que é o cabelo normal? E para tudo, a gente vai definir. Quando uma criança nasce, a gente pergunta assim, nasceu normal? Eu estou partindo do princípio, se ela tem uma deficiência, que ela não é normal. Então a gente vai valorando as identidades o tempo todo, e aí acho que o respeito está nesse lugar, da gente conhecer as várias possibilidades de ser e existir, e não estar no lugar de aceitar. Eu lembro que eu vi um discurso da Dominique Jackson, que é uma atriz incrível, que é uma série chamada Pose, uma série premiadíssima americana, que é o maior elenco de pessoas trans na série. E aí ela dá um discurso ali, né, num evento de direitos humanos, ela fala assim, eu não te dou o poder de me aceitar, você tem que me respeitar. Porque a partir do momento que você está me aceitando, você está olhando para mim como se a minha humanidade fosse inferior à sua. Você está me olhando de cima falando, eu acho que eu te aceito. E ela fala, não, eu não te dou esse poder. Você tem que me respeitar. Estava falando isso E a gente cai de novo na parte do respeito. Total, é respeitar total, a pessoa que... Não, beleza. Você vive a sua vida do jeito que você Exato. quer. Respeitar. respeito. Mas você sabia, a semana passada foi a semana da SMART na Ivone, né? E a gente teve uma palestra sobre deficiência física. E aí veio um rapaz dar uma palestra pra gente, que ele tem uma síndrome, que ele nasceu sem as duas pernas, sem um braço e o outro só com a metade. E hoje ele é diretor da parte de acessibilidade do Atlético Mineiro. E tudo começou, ele começou a trabalhar, né, nessa área de acesso, né, uma por necessidade dele, e aí ele acabou se engajando, e ele fez um workshop no Cruzeiro, em Minas Gerais, ele é mineiro, o rapaz, e sobre acessibilidade. E aí o time, a diretoria do Cruzeiro falou assim, a gente está recebendo um workshop no nosso estádio sobre acessibilidade e a gente não tem acessibilidade aqui dentro. Aí contratou ele mudou totalmente o estádio, essa parte de acessibilidade, e aí depois ele foi contratado pelo Atlético para fazer o mesmo trabalho e hoje ele está. E ele falou uma coisa na palestra dele que assim, eu sempre vi, mas eu nunca me questionei. Que ele falava assim, por que você acha que a vaga para as pessoas com deficiência ou para as pessoas idosas são muito próximas à entrada dos locais? E por que elas são mais largas do que as outras? Porque a pessoa, primeiro, ela tem que chegar mais, né, ela tem que ter o acesso mais fácil à entrada. E mais larga por quê? Porque a pessoa com deficiente, ela sempre vai ter um equipamento que vai ajudar ela. Ou uma cadeira de roda, ou um equipamento, que coisa. E se for uma vaga normal, ele não consegue tirar aquilo do carro. Aí eu fiquei pensando, gente, eu nunca pensei nisso. Eu sempre pensei da proximidade. Ele tem que se aproximar. Mas e o aparelho que ele utiliza para se locomover? Eu nunca pensei em ter espaço para você poder abrir a porta dos carros e tirar aquilo, porque para mim você só carregava aquilo no porta-malas. Ele falou que não. Ele falou depende muito do carro que a pessoa Tem muita coisa que a gente nem imagina, eu acho. Nunca tinha falado Por isso que eu falei, você tem que... a gente fala assim, às vezes a gente quer oferecer uma solução para a pessoa do nosso ponto de vista. Do nosso ponto de vista, sem perguntar o que realmente ela precisa. Né? E aí você oferece uma solução achando que aquilo vai ser maravilhoso, só que você não olha para o principal, a necessidade daquele que precisa da solução. Sim. Ele vai te dizer o que realmente é necessário. falou, não trazer a pessoa, não incluir a pessoa no projeto. A pessoa no projeto não faz sentido. Isso para tudo, né, gente? No nosso dia a dia pode ser um projeto de qualquer assunto que seja. Se você não olhar para a pessoa que está entregando algo, o que ela realmente precisa, não vai ter sucesso. Em sucesso, A né? gente acaba se comunicando mal, né? A comunicação não é efetivo. sempre é falha, né? Sempre dá pra Eu melhorar. acho que é porque a gente fica pensando muito no que falar, né? Você fica pensando demais, quando essa pessoa falar isso, vou ofender, se falar aquilo, a pessoa não vai gostar, você acaba não sendo uma pessoa... É o medo, né? Eu estava falando isso de manhã Hoje com um você grupo, tá que o muito medo cerceado, né? e a culpa paralisam. A gente precisa migrar do medo e da culpa para a responsabilidade. Mas Qual a minha responsabilidade? Mas você já pensou parou para pensar em pessoas que você admira? Às vezes eu me peguei pensando, quem que eu admiro? Mas não
ícones, assim, próximos. Normalmente são pessoas que se posicionam, Com que têm um certeza. ponto de vista claro, não é? Tem clareza, falam as coisas com convicção. E isso é admirável. Acho que também parte disso também. Vou trazer a fala do meu secretário executivo, alto secretariado executivo da ONU, que é vulgo chefe, Antônio Guterres, que ele faz uma provocação que a gente está na década da ação. A gente precisa fazer algo se a gente quer construir 2030, se a gente quer pensar no futuro possível. Então, não dá mais para a gente só ficar se letrando, a gente precisa ir para a fluência e precisa ir para a ação, né? Então, acho que é uma provocação. O que eu posso fazer individualmente, o que a minha empresa pode fazer, o que a gente coletivamente pode fazer? Eu acho que salvar o mundo, não tem ninguém em capa de super-herói, super-heroína aqui, a gente não vai fazer isso sozinhos. A gente tem que ter um pacto coletivo mesmo, todas as pessoas, todas as organizações em conjunto. Então, acho que é um chamado mesmo, da gente pactuar para que a gente consiga coletivamente fazer esse trabalho que é grande. A gente precisa de apoio e parceria. Então, se a gente quer ter um futuro, acho que todos nós temos que olhar juntos para toda essa parte sustentável. E eu sempre falo uma coisa que o pessoal acha sempre engraçado, fala assim, não adianta você querer abraçar muito com as pernas, né? Ele é muito grande, então você tem que começar aos poucos, mas você tem que ir adiante, né? Mas tem que começar. Tem que começar e não pode parar, né? Você vai ter obstáculos no meio do caminho, como tudo na sua vida, mas você nunca desistir, né? Porque você está falando do futuro, dos seus filhos, dos seus netos, é o futuro do nosso planeta. Do nosso próprio futuro. Nosso próprio futuro. Buscar equilíbrio, arregaçar as mangas, tirar a bunda da cadeira e trabalhar naquilo que você acredita. Essa é a questão da sustentabilidade, ou trabalhar no Pacto Global da ONU, ou liderar uma área, um departamento, senão não cola, não rola. Você acaba se desgastando, você não vai dar o máximo, você vai sempre trabalhar aquém do seu potencial. E quando você trabalha com aquilo que você acredita, que você aprender a gostar também, a gente tem que aprender a gostar das coisas. Aprender a gostar, a trabalhar com mais ação. E você tem que conhecer antes de criticar, né? Então, sempre antes de criticar alguma coisa, conheça, né? Veja aquilo, veja se aquilo é bom para você, às vezes você se surpreende. E abra a mente para o novo, para aquilo que é diferente do que você já está acostumado. E respeite. E respeite, acima de tudo, respeite. Bom, legal. Ai, gente, muito bom, muito obrigada. Obrigado. Amei estar com vocês.